Você sabia que a mesada é uma ferramenta poderosíssima na educação financeira dos nossos filhos? Pois é. Você sabia, papai e mamãe, quais são os principais erros que nós cometemos quando vamos começar a dar aquela mesada para os filhos? Então, fique comigo nesse vídeo, porque hoje eu vou trazer dicas bem bacanas, do começo, meio e fim, como você estabelece uma mesada para os seus filhos, ok? Para que eles se tornem independentes lá na frente e também se transformem num investidor consciente, tá? Meu nome é Valdenir Ferreira, sou fundador do Filhos Bem-Sucedidos. Vamos pro vídeo. O que você pensa sobre dar mesada para os seus filhos? Comente aqui embaixo, ó. Vamos interagir, trocar experiências. Eu aguardo seu comentário, tudo bem? Então, antes de entrarmos no assunto desse vídeo, que foi preparado para entregar a melhor experiência para você, tá? Dá um clique aí no se inscrever, compartilhe, tá? Deixa aquele like, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, vai recomendar para outras pessoas e com certeza vai gerar novos conhecimentos. Conhecimento, você já sabe, né? Conhecimento é uma base sólida que gera boas análises, boas escolhas, ótimas tomadas de decisões, tá? Que é o foco central aqui do Filhos Bem-Sucedidos, tá? Em prol da educação financeira do seu filho, de forma que eles tenham resultados melhores lá na frente. Esse vídeo precisa responder a 5 perguntas para que você possa ter uma metodologia, uma forma prática, começo, meio e fim, como implementar a mesada aí na sua casa, tá? Com os seus filhos. Então, o que é a mesada? Qual a periodicidade da mesada? Qual idade, tá? A partir de que idade? Qual o valor que você estabelece da mesada? E a mesada não pode ser usada para qual fim? Muito bem? A educação financeira, ela é pouco trabalhada, infelizmente, tá? Nas escolas e também dentro de casa, tá? Então, aqui é o seguinte, os pais, ou por não ter conhecimento, ou pela complexidade, por achar que é muito complexo o assunto, acaba deixando de lado, ou pensa que, não, esse é um assunto de adulto, não precisa tratar isso com os filhos agora, deixa isso lá na frente, depois resolve. Então, vamos desmistificar esse negócio hoje. Então, desde cedo, a educação financeira, como cuidar do dinheiro, é pauta, é um assunto extremamente relevante para tratar com as crianças, tá? Entenda isso, porque na infância, na adolescência, na vida adulta, então é uma curva. Se a criança já tem contato com esse assunto, ela será bem sucedida lá na frente, porque ela já vai entender alguns valores, como tratar, conduzir a questão do consumo, como ganhar, como poupar e o principal, investir, tá bom? Então, antes eu quero trazer aqui um tema, preciso abrir um parênteses, porque eu estou pensando aqui de forma sistêmica, e quando fala de mesada, quando a gente olha para o Brasil, eu vejo 2 pilares, tá? Então, a classe economicamente ativa, tá? Então aqui, olhando para a pirâmide de Maslow, elas já atendem às necessidades básicas, entendeu? Ela pode estar endividada, sim, pode estar a questão do desemprego em alguma situação, mas se a pessoa tem algum tipo de... outra pessoa tem uma renda e as coisas vão... a engrenagem está em movimento, né? Então ela consegue enquadrar o orçamento, ter uma reserva financeira e consegue trabalhar a questão da mesada do filho, a educação e assim por diante, tá? Agora, um outro pilar, tem uma outra fatia aqui da sociedade que estão na linha da pobreza. Quando olhamos para a pirâmide de Maslow, elas não têm recursos que atendam ali às necessidades básicas, entendeu? Então, essas famílias, infelizmente, elas não têm condições de falar sobre mesada ainda para ela, porque elas estão um passo atrás, tá? E eu entendo que é com a educação que é a base para poder fazer com que esse movimento mude de patamar. A educação é a locomotiva, tá? Por quê? Com a ajuda de todos os atores, todos os stakeholders da sociedade civil, desde governo, terceiro setor, as comunidades, nós cidadãos. Então, quando a gente tem conhecimento, a gente consegue gerar riqueza,
se a gente gera riqueza, tem conhecimento, a gente impacta positivamente as pessoas que estão à nossa volta. E com isso, a gente começa a fazer movimentos de puxar mais pessoas na direção do crescimento, do desenvolvimento. Então, a educação, na minha opinião, é o carro forte. Então, é o que precisa, é a locomotiva para fazer o nosso país mudar de patamar. Tá? Com isso, a gente vai minimizando essa desigualdade, essa linha da pobreza e trazendo mais pessoas. Isso não é um ano, 2 anos, isso são movimentos de décadas e décadas, enfim, tem que trabalhar de forma contínua para fazer a transformação. Então, quando pensamos na educação financeira dos nossos filhos, a mesada é uma ótima ferramenta, tá? Então, a mesada, aquele dinheirinho que você entrega para o seu filho, aquilo não é presente, não é presente. Aquele dinheiro, ele compõe, ele faz parte do orçamento familiar, daquela família. Então, os pais vão combinar com os filhos, eles vão redirecionar uma parte, uma fatia pequena, de forma que, dado a maturidade do seu filho, ele possa tomar algumas decisões. Por exemplo, você está fazendo um passeio no final de semana pelo parque e de repente ele vê ali a barraquinha do hot dog. Então, ele quer comprar hot dog. Você vai lá dar R$10 para ele, tá? Ele tá com esse dinheirinho que é da mesada dele e ele vai lá, digamos que o hot dog seja R$6, por exemplo, né? Aí ele compra, ele tem essa noção de troca, ele recebe o hot dog, ele dá os 10, o dono da barraca vai devolver o troco para ele, então essa tratativa com o dinheiro, tá? Então mesada é isso, de forma que ele tenha uma quantia e possa utilizar para uma necessidade dele, a depender da idade. Então aqui eu comecei bem pelo básico. Entendido o que é a mesada, agora vamos abrir um pouquinho mais o leque, que você possa entender um pouco sobre a periodicidade, tá? Então aqui depende um pouco mais da faixa etária da criança. Por quê? Cada fase é um momento, é uma expectativa, é uma visão temporal e assim por diante. Então vamos lá. Crianças até 5 anos. Então podemos trabalhar com uma periodicidade, ela pode ser mais compassada, eventual, tá? Você pode pagar eventualmente, até porque ainda a criança não tem muita noção de dinheiro. Você pode dar uma quantia para ela, como eu dei o exemplo anterior, você está indo para um passeio, dá uma quantia ali para que ela possa comprar alguma coisinha, já fala para ela, ó, esse dinheirinho aqui é para você tomar um sorvete, por exemplo. Lá na hora ele pode mudar, querer outra coisa. Então não precisa estabelecer uma data uma data certa para dar esse dinheiro, tá? É claro, em paralelo os pais podem ir fazendo uma reservinha, né, para que lá na frente tenha uma grana, um aporte para começar a introduzir esse assunto de forma mais robusta na hora que a criança tiver mais entendimento sobre, tá? Então, agora uma outra faixa de idade aqui, entre 6 e 8 anos, aqui já pode estabelecer uma mesada semanal, porque é um ciclo onde a criança entende que ela vai à escola de segunda a sexta, os pais normalmente, a grande maioria, estão em casa no final de semana, então esse ciclo é fácil para a criança visualizar, a questão temporal dela, ela vai assimilar também, é completamente diferente da nossa visão temporal, tá? Os pais recebem mensal, né? Então, nesse caso, semanal seria uma boa medida aí para dar a mesada para a criança, tá? E entre 9 e 11 anos, ali pode estabelecer uma mesada quinzenal, tá? Essa mesada, a criança já está um pouco maior, ela já tem um pouquinho mais de entendimento, aí você pode até trabalhar a questão de valores, aumentar um pouquinho o valor, tá? E na fase da adolescência, a partir dos 12 anos, aí pode trabalhar já numa periodicidade mensal, até para facilitar a vida dos pais, a data pode ser na mesma data de recebimento de salário dos pais, para que os pais façam esse repasse para as crianças, para os adolescentes agora, né? E que eles possam, é claro que aí já tem que ter uma conversa mais estruturada para entender qual é o fluxo de gasto dessas crianças. Aí já, à medida que vai crescendo, vai estabelecendo alguns compromissos dentro da mesada. Por exemplo, que os filhos possam assumir como responsabilidade, tá? E que os pais estão dando a confiança
de já incorporar na mesada. Por exemplo, o transporte, o custo com transporte, o custo com alimentação, e já adiciona isso na mesada e um pouco a mais, de forma que sobre uma grana para ele, tá? Mas o filho precisa entender que o transporte é responsabilidade dele, comprar o ticket, recarregar o cartão, tá? Ele tem que ter o dinheiro para fazer o lanche. Então, faça certinho esses cálculos de forma que o filho não deixe de almoçar, por exemplo, para sobrar o dinheiro. Então, se o almoço é R$ 5, então tem que ter lá se são os 22 dias de aula, então tem que ter lá, multiplica, faz a conta tudo certinho para que tenha o dinheiro do almoço, tenha o dinheiro do transporte e tenha uma sobra para que ele possa comprar outras coisas, algum objeto, algum produto, uma roupa da moda, enfim, com o dinheiro da mesada dele. Agora, com relação ao valor da mesada, isso depende muito do perfil de cada família, né? Cada família ela precisa olhar para o orçamento dela e separar uma quantia que não impacte o orçamento familiar, tá? Até porque, como eu disse, esse dinheiro ele compõe o orçamento da família. Então, os pais vão redirecionar parte e complementar um pouquinho para que a criança tenha essa autonomia. Então, essa é uma pergunta, essa é uma análise que os pais têm que olhar na sua casa, sentar papai, mamãe, os filhos e definir esse valor, porque vai depender de cada caso é um caso, tá? Cada faixa etária é um caso também, tá? Não adianta dar R$ 200 para uma criança de 8 anos, tá? É muito dinheiro para ela passar a quinzena com uma quantia dessa de dinheiro. Então, entenda um pouquinho qual é a necessidade de gasto dessa criança, em que faixa etária ela está. Depois que você terminar de assistir a esse vídeo, vou deixar um card aqui em cima com outro vídeo que é um conteúdo como ajudar o seu filho a ter um futuro rico, tá? Aí depois assiste esse vídeo. Agora, olha onde começam os problemas com a mesada. Quando simplesmente os pais entregam o dinheiro e não explicam, não tem um diálogo para alinhar a expectativa, como deve ser usado esse dinheiro, quais são as regras do jogo para usar esse dinheiro, tá? E outro problema também que acontece, quando os pais pedem para que os filhos usem esse dinheiro para pagar compromissos que são de responsabilidades dos pais. Então, cada coisa é uma coisa. Então, o que é responsabilidade dos pais? Os pais têm que garantir. O que for responsabilidade dos filhos, os filhos administrem dentro de uma responsabilidade equivalente ao seu nível, sua faixa etária. E aqui também vale um puxãozinho de orelha. Não podem misturar as coisas. A mesada não pode ser usada para esse fim. Por exemplo, o filho por algum motivo foi mal na escola, não tirou boas notas e os pais vão lá e corta a mesada. Não, cada coisa é uma coisa. Então, isso vai desmotivar a criança, isso vai desmotivar o filho, então não pode ser feito dessa forma. Mesada é mesada, porque imagina, eu estou no trabalho, cometi algum erro ali que não foi intencional, foi um risco do processo que tem e eu vou deixar de receber meu salário? Faz o menor sentido. Então, a criança tem que ser muito trabalhado isso de forma cuidadosa na cabeça da criança para que não frustre a criança, entendeu? Tem que ser um negócio prazeroso, um negócio divertido, ela tem que gostar do assunto. Agora, olha o lado positivo de trabalhar na prática com a mesada. Então, estamos no final de semana, passeando no shopping, um local com várias lojas ali, então a criançada fica toda eufórica, né? Vê uma loja de calçados, uma loja de brinquedos, uma loja de games e assim vai. Aí, o filho se interessou por um game e está fora da época de aniversário, das datas comemorativas, e ele quer comprar um game legal ali que a turma tem, ele quer ter também. Beleza. Então, os pais devem incentivar o uso do dinheiro da sua mesada. Vai lá e compra. Ele vai lá, oriente ele para ver o custo-benefício, tal, pesquisa numa outra loja também. Então, ele vai usando o dinheiro. A filha quer comprar uma sapatilha, uma roupinha legal, tal, está fora também da época das datas comemorativas. Um motivo aí, uma forma de usar a mesada. O filho vai entender, ele tinha um valor X, ele consumiu parte da mesada e adquiriu um produto, um bem, algo que ele queria.
Aí ele vai ver que o dinheiro vai diminuir, mas ele tem o produto, aí na próxima mesada ele repõe o caixinha dele e assim por diante. Então é uma forma inteligente de aplicar no dia a dia. Agora, na medida que ele vai tendo esse contato, os filhos eles vão amadurecendo. Essas conversas os pais precisam valorizar. Parabéns, você fez uma boa escolha. Então, isso vai dando confiança para o filho. Isso é super, super, super importante para que ele tenha os cuidados necessários para lidar com o dinheiro, entender que o dinheiro é finito, né? Então, e a mesada, ela entra como aliado. Então, o dinheiro trabalha a favor dela. Perfeito? Você está dando um temporal aqui. Se você chegou até aqui, acredito que você tenha curtido o conteúdo, tá? Muito obrigado. E comente aqui, deixa a sua opinião, quero interagir com você para saber o que você pensa, tá? E recomende esse vídeo para mais uma pessoa, clique aqui no like, no se inscrever caso tenha se esquecido e vamos olhar o mundo, o mercado financeiro de forma positiva, tá? Vou deixar aqui do lado um vídeo sobre educação financeira que vai ser muito bom para você e sua família e seus filhos, tudo bem? Conte comigo, até o próximo vídeo.